Olá, bom dia, bom dia. Vamos lá então continuar nossa leitura do capítulo 15, a partida. Vamos ver o que vai acontecer com o Tumbu. Ele vai conseguir viajar embora daquela aldeia que ele tanto gosta, das pessoas que o trataram tão bem. O primeiro grupo de pessoas que o trata bem. Será que ele consegue ir embora? Bora lá saber, né? Capítulo 15, a partida. Estava mais morto por dentro que 23 macacos flechados caídos de cabeça do alto de uma árvore. Que diria eu a Dona Meriá e também ao povo do arraial, quase todos tão bons que nem pareciam os brancos? Quem me ajudou nesse particular foi Joisé. Ele explicou à tia que precisaria de mim para guiar umas tropas de bois e que dali a uns dias estaríamos os dois voltando sãos e salvos. Mas e quando eu não voltar, Joisé, o que vai ser? Digo a ela que sofrestes um acidente. E assim ficou. No dia da partida, Dona Meriá me entregou um saco cheio de pedaços de peixes secos, sujo com um pó branco que ardia na língua. Bolos, bolachas, farinha, água, bebida que chamava-se de vinho. Além disso, um saquinho daquelas bolachinhas brilhantes que o povo daquele lugar tanto gostava. E também me deu algumas roupas limpas e cheirosas. Fique bem, Tiquinho, e não se esqueça, sou tua mãe de agora em diante. Despediu-se ela, me apertando tanto contra o peito que perdi até o fôlego. Vê se te perdes por lá e nunca mais volta, pretinho, falou em seguida o Tião de cabeça de lã, me dando uns chutes leves no traseiro, que era a maneira dele dizer que ficaria com muita saudade de mim, com certeza. Dona Meriá me apertou ainda mais algumas vezes, me carregou no colo, me fez carinho, me encheu de beijos. Por que estás triste? Perguntou. Saudade, respondi, olhando para baixo. Não há de ser tanto. Em breve estarás de volta. Ô Joisé, vê se me traz o meu tico inteiro de volta para casa, hein? Não quero que lhe toque nem um mosquito, tá certo? Vai, meu filho, e não se esquece de rezar para os nossos deuses. Dito isso, subindo nos animais antes que o sol nascesse, partimos por meio da sequidão daqueles campos pedregosos. Eu chorava muito, e me sentia culpado, coisa que tinha aprendido a ler as palavras mudas nos livros que falava desse grande Jesus. Ele, que era assim uma mistura de homem e Deus, um Deus bom, ficava muito bravo quando a gente não se comportava direito. A própria Dona Meriá tinha me explicado como aquilo funcionava. Aliás, ela tinha me dito que os outros deuses brancos, todos tão queridos, no casarão de Donana, cercado de velas e flores, não adiantavam de nada se aquele era capaz de salvar todos. Não se comportava direito tinha um nome esquisito, era pecado. E quem pecava, depois que morria, ia parar num lugar horrível cheio de fogo e gente com rabos e chifre que faria o infeliz sofrer com um sofrimento que nunca teria fim. Eu estava pecando e tinha certeza, porque mentia e principalmente ia fazer alguém triste. E já me via mergulhado de cabeça naquele lugar incandescente. Mas Dona Meriá também me ensinou uma mágica que aplacava um pouco a fúria do homem lá da cruz. A gente fazia um sinal, dizia umas palavras e pedia perdão, com muita vontade e muita força. Assim, durante todo o caminho, fui pensando naquelas palavras e pedindo que o Deus dos brancos me perdoasse, que eu não queria fazer mal a Dona Meriá. Expliquei que não fazia por mal, que precisava encontrar os meus pais. Afinal, sabia que Jesus tinha um apego grande com a mãe e usei aquilo para ver se ele conseguia comover o seu poder e me livrar um pouco da sua ira. Por fim, conversando com ele por dentro da cabeça, que era a maneira mais certa de me comunicar com o homem-deus, pedi que, se não fosse possível me livrar das cavernas fumegantes, dos homens de chifres e caldeirões de cozinhar gente, que pelo menos ele me permitisse viver mais uns 200 ou 300 anos
para que eu me preparasse melhor e encontrasse também os meus pais. E que pelo amor de Deus que ele entendesse, preferia passar o resto da morte queimando fogo a viver o resto da vida longe dos meus pais. Que ele então entendesse isso. Também pedi que protegesse todos no arraial, mas que protegesse principalmente Dona Meriá, que, se possível, ele arranjasse um outro filho para ela, que não a deixasse sofrer com saudade minha, nem me odiasse tanto se um dia viesse a saber a verdade. Pedi que ela fosse feliz, muito feliz. E muitas outras coisas que já não me lembro mais, porque se o Deus dos brancos tinha uma vantagem sobre os nossos, era exatamente aquela. A gente podia passar o dia inteiro pedindo coisas mais impossíveis e ele tinha uma paciência imensa de ouvir tudo que pedíamos. Era, de fato, uma entidade boa, das melhores. Mas o caso é que, se as dores e sofrimentos não acabam com os pecados depois da morte, ao longo da vida, eles vão diminuindo e, além disso, todo mundo sabe que ninguém é capaz de chorar por mais de um mês sem parar. Chega uma hora em que a gente tenta, mas vai ver, as lágrimas acabaram, secaram de uma vez. Então a tristeza fica muda e ali dentro do peito a gente volta a prestar atenção no dia de novo. Foi o que aconteceu comigo. Após semanas e semanas no lombo do cavalo, galopando ao lado de José, nós finalmente chegamos no rio e embarcamos. José não iria comigo até o litoral, de maneira que depois de mais de alguns dias de viagem sobre as águas, passamos direto pela aldeia de Donana, à noite para evitar perigos e surpresas, com certeza. Finalmente paramos numa tribuzinha que ficava na margem do rio. Descarregamos os animais e as mercadorias e passamos a noite na casa de um amigo de José. Amanhã à tarde parte um barco para o litoral. Tu vais com ele. Chegando em Olinda, segue até este lugar aqui, fala que fui eu que te mandei, disse, entregando para mim um pedaço de folha e alguns rabiscos. Foi tudo. Na manhã seguinte, pouco antes do sol nascer, apertou minha mão, sem dizer mais nada nem mostrar qualquer emoção no rosto. Fez apenas um sinal com o chapéu, depois de montar, e seguiu sua viagem por terra, acompanhado por alguns ajudantes. A poeira já cobria os animais numa nuvem de fumaça, quando parou, fez meia volta e disse tão baixinho que quase eu não ouvi. Tu és um bom menino. Tu és um bom menino. Desejo-te sorte. Fiquei na casa em companhia de 3 homens de uma cor misturada, que não saberia definir direito. Um era muito gordo, mais gordo do que o marido de Donana. Os outros bem magrelos e meio encurvados. Pelo que entendi, trabalhavam para um outro senhor, o amigo de José, que tinha mais pelos no rosto que todos os animais da selva junto, e se equilibrava num pedaço de pau, pois não tinha uma das pernas. Almoçamos e iniciamos os preparativos para então a viagem. O barco em que íamos não era tão longo quanto o de José, mas era bem mais alto e largo. Também tinham aqueles troncos imensos de madeira onde penduravam panos que rodeavam o vento e que faziam empurrar a embarcação. Quando estava tudo pronto para a partida e me preparava para subir a bordo, uma senhora toda murcha, daquele povo de pele avermelhada, se aproximou de mim com um lenço na cabeça e um rolo de fumaça no canto da boca. Procurando sua mãe, ela disse como se apenas continuasse uma conversa. Murcho bem. Ela está lá no morro. Você vai vê-la sim, vai vê-la em breve. E eu que sei. Vai com Deus, menino, vai com Deus. E depois de soprar 2 céus de fumaça contra o meu rosto, se afastou de olhos fechados, num passo muito lento. Os 3 homens que iriam comigo no barco riram muito da cena. Uma vez instalados no barco, soltamos as cordas e o vento favorável à embarcação, a navegação foi curta. A certa altura, o rio se abriu como um mar e o mais gordo dos 3 explicou.
Chegamos no Recife, negrinhos. Chegamos no Recife. Mas não precisava ter dito, pois eu logo reconheci a paisagem com as casas de pedra e madeira, a imensidão de barcos atracados. Meus olhos brilharam intensamente, e se não tivesse segurado o peito com força com as duas mãos, teria visto o coração saltar pela boca, e ele estaria até agora no fundo das águas, que era o nome daquele lugar, de Capibaribe. Dali a Olinda, a caminhada não seria longa. Precisava apenas atravessar uma estreita faixa de terra alagada entre o mar e Beberibe, um outro rio. Até aquele ponto, seguindo as ordens de José, os homens me levaram. A partir dali, seguiria sozinho. Tinha ainda comigo o resto da comida e a bebida que Dona Meriá havia preparado para mim, e colocando num saco nas costas, me pus a caminhar. Sempre havia um perigo a cruzar com um branco que quisesse me pôr nas correntes, mas andava com cautela, e todo momento buscava um abrigo nas moitas e nas árvores. Pouco a pouco via as montanhas crescer diante de mim. Que maravilha, que delícia de conquista, meus amigos. Olinda finalmente tinha chegado. Chegara a Olinda. Acompanhando o mapa que José havia desenhado para mim, comecei a subir o morro, que tinha chão duro, de pedra, e era lotado de casarões gigantescos. Andando com ansiedade, mas ao mesmo tempo parando para observar a beleza do lugar, acabei chegando no topo da ladeira. Faltava pouco para alcançar o local indicado pelo meu amigo. Como a aldeia fervilhava de gente de todas as cores, idades e tamanho, foi fácil me meter no meio da multidão. Aumentei o passo e marchei contente, sem medo de ser preso. A imagem dos meus pais acompanhava a subida das várias confusas rampas que cortavam aquela imensa cidade. A certa altura já estava correndo, e foi assim, excitadíssimo, que cheguei finalmente diante da casa que estava procurando. Cheguei e ali caí sentado porque acabei esbarrando numa pessoa que vinha na direção contrária. Mas levantei-me rapidamente e já me preparava para pedir desculpas e entrar na casa quando tomei o maior susto. O sujeito com quem havia esbarrado e que agora estava sorrindo para mim não era ninguém mais, ninguém menos que o famigerado Vanderlei, o ladrão de cabelo de fogo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Então, esse foi o capítulo que eu li nessa semana. Semana que vem volto. Espero que vocês tenham um bom final de semana com a família de vocês e que tudo corra bem. Segunda-feira estou aqui para mais um dia de leitura. Beijo, beijo, tchau, tchau.